Olá, eu sou Gabriela Veras, apresentadora do podcast do Nosso Meio. Este é mais um episódio do nosso podcast e também diretamente do AMTB 2025. Hoje o Nosso Meio celebra 5 anos de existência e também estamos na nossa 4ª edição do AMTB. E hoje estou com Érico Carneiro. Érico acabou de descer do palco do DeepTB. Agradeço demais a sua participação. Fico muito feliz, trouxe o conteúdo para quem está aqui no Abico. Vamos agora trazer o conteúdo para você que está assistindo o nosso podcast. O Érico Carneiro é uma das vozes mais respeitadas quando o assunto é influência com propósito do B2B. Ele está à frente da Gombo, é fundador da Gombo, né? E ele já fez campanhas para marcas como TikTok, Uber, Vale, Itaú, Solids, entre outras várias marcas. E ele vai ter esse papo agora com a gente. A ideia é que você que não esteve aqui no evento consiga sentir e absorver o conteúdo que o Eri trouxe. Eri, muitíssimo obrigada pela sua presença no evento, pela sua participação aqui no podcast do Nosso Meio. Eu que te agradeço, foi uma honra estar nesse palco, nesse solo sagrado do Nosso Meio. Olha, foi bem legal, tá? Próximo ano, quero estar aqui de volta. Já tô avisando. Muitíssimo obrigada. E eu queria trazer alguns dados que ele trouxe na apresentação dele. A ideia é que a gente possa estender aqui o nosso papo, já que não tem time tocando de tempo esgotado. A ideia é a gente poder conversar mais sobre isso. O Eric trouxe no começo da palestra dele que 85% dos criadores se consideram empreendedores. Então, 85% dos criadores de conteúdo se consideram empreendedores. E no Brasil, 14 milhões de pessoas se consideram creators. Que mercado gigantesco. E eu queria que ele contasse um pouquinho disso. Acho que vale ele explicar um pouquinho do que é a Gombo, para as pessoas entenderem um pouquinho disso, que é influência no mercado B2B. Vai pra gente. Olha só, Gabi, falar da Gombo é muito engraçado, porque a Gombo, ela nasce não porque eu tivesse o desejo de empreender, mas porque pessoas viram em mim a possibilidade de cuidar delas. Então, a gente começa como uma agência que atende criadores de conteúdo de negócios, e com o passar do tempo, a gente passa a ser uma agência que cuida de campanhas B2B ou campanhas de influência no geral, mas que tem como, vamos dizer assim, protagonistas, né, esses criadores de conteúdo aí de negócios. Então, a Gombo hoje, assim como o Nosso Meio, né, a gente acabou de fazer um ajuste aí, passa a ser a casa das vozes que o mercado ouve. Então, a gente tem uma nova logo, a gente tem uma nova tag, um novo posicionamento. Então, isso muito fruto dessa evolução, né, da Gombo, que no começo a gente queria espalhar a notícia, espalhar que a Gombo existia, até porque era um negócio de nicho, que a gente falou muito aí, inclusive 2 desafios de nicho, né, que ao mesmo tempo que é uma limitação, também é uma alavanca. Então, muito na questão da limitação, a gente queria expandir a marca. Então, hoje a gente quer consolidar e, nesse momento, a gente passa a se entender como a casa das vozes que o mercado ouve, assim como as vozes do mercado aqui no Nosso Meio, né? Coisa recente, a gente, astros alinhados. E era assim, você disse, cada vez mais as pessoas estão querendo virar marcas e as marcas estão querendo virar pessoas. Sim. Marcas estão querendo virar pessoas. E eu acho que é muito do que a Gombo faz, né? Ela ajuda as marcas a darem esse passo, né? E acredito que com o tempo, com esse crescimento do mercado de criadores de conteúdo no Brasil, as marcas entenderam que para se conectar, elas precisavam ter uma voz cada vez mais próxima. Sim. Ou o próprio CEO da marca gravando mais conteúdo, ou pegando uma voz, um influenciador específico desse mercado B2B, trazendo ele para as redes sociais. E eu queria entender como é que pode ser feita essa transição para criar essa conexão. Como é que vocês ajudam na prática as marcas a entenderem isso e a utilizarem as melhores estratégias para construírem essas conexões? Perfeitamente. No começo da sua fala, você falou do número de pessoas que se consideram creator, que são 14 milhões, de acordo com a Wake, pesquisa 2025, e que 82% desses criadores se consideram empreendedores. Quando a gente pega esse desenho e a gente tenta fazer uma transposição para as marcas, esses criadores de conteúdo, eles passam a se enxergar enquanto marcas. Então, a gente passa a ver cada vez mais termos como marca pessoal, né, personal branding, todas essas nomenclaturas que, no fim das contas, a gente utilizava, então, para CNPJ, né? E aí, com o passar do tempo, com esse, vamos dizer assim, o ganho desse protagonismo, né, perfeitamente, né, desse entendimento,
as marcas, elas então começam, opa, eu quero ser igual a essas pessoas, porque eu bato na porta, toque, 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 não consigo falar, mas essas pessoas aqui estão fazendo. Então, como é que a gente pode se apropriar dessa linguagem? Porque hoje é uma linguagem. E aí a gente vê também profissionais liberais se apropriando dessa linguagem que os criadores aí, que os blogueiros e blogueiras, né, construíram. Então, a gente percebe que, nesse contexto, as marcas quererem chegar nesse momento de, olha, eu quero ser uma pessoa. Porque o que conecta são pessoas. Uma marca não conecta com a outra, a marca se conecta com pessoas. Então, a partir do momento que as marcas entendem isso, elas passam também a adotar, de alguma forma, essa linguagem que é mais humana. Para que as pessoas passem a enxergar que a marca também é um ser humano, que a gente sabe que não é, e etc. Mas marcas são feitas por seres humanos. E aí você começa a entender cada vez mais que os funcionários precisam estar nas redes sociais também, falando, defendendo a marca. E aí no final do ano, a gente tinha mapeado uma tendência que o Employer Generated Content ia ser ia hitar em 2025. E não está dando outra. A gente tem visto aí notícias de marcas que investem em programas para que seus colaboradores, né, possam produzir conteúdo ali para que, de fato, aquela extensão da marca do criador, do colaborador, também, de alguma forma, chegue para a marca. Então, eu acho que a gente tem vivido um momento, eu acho que de muito aprendizado ainda. A gente não tem as cartas muito definidas, mas quem conseguir entender isso e principalmente falar a linguagem Creator, que inclusive marcas também têm aprendido isso, com certeza vou tirar o com certeza, tá? Tem boas probabilidades de ter sucesso. Muito bom. E acho que tem a ver com toda essa relação que a gente pega com base na confiança. Você trouxe outro dado dizendo que 63% dos consumidores confiam mais nas recomendações dos influenciadores do que das marcas. E aí achei legal que você até trouxe 3 influenciadoras que estão na Gon. Sim. E eu acho que elas entenderam isso, fizeram dessa confiança o melhor cenário aí para elas conseguirem construir negócios. E eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? De como esses creators podem se aliar a essa confiança, ou não só na construção, mas na manutenção dessa confiança com esses seguidores. Olha, isso daria com 2 horas de podcast, tá? Mas eu vou tentar. Eu vou tentar fazer um resumo. Na palestra, eu trouxe 3 nomes que Paula Boarim, Mariana Torres e Elisa Morim. São pessoas que atuam no nicho de recursos humanos, no geral, recursos humanos e carreira, mas que elas entenderam que o conhecimento delas, construído, a bagagem delas, na área que elas atuavam, poderia ser compartilhado com essas pessoas e poderia virar um produto. Então, essas pessoas produzem conteúdo, que é um conteúdo que é extremamente valioso para as pessoas. As pessoas começam a se relacionar com elas dão de volta o que as pessoas, de alguma forma, gostariam de receber, mas não só isso, elas nutrem uma relação com essas comunidades. E daí que nasce a confiança. E então, essas pessoas, né, várias vezes, e essas pessoas, né, essas garotas aí, brilham nas áreas que elas têm. E tem produtos, e as pessoas confiam para que possam não só comprar delas, mas também quando marcas de diversos setores aí chegam até elas e dizem, olha, me empresta um pouquinho da confiança que as pessoas nas tuas comunidades, na tua rede social, têm, e fala do meu produto, né? Me ajuda aqui, me ajuda a espalhar a palavra do meu produto. Exatamente, me bota na tua conversa aí, né? Que é uma coisa importante que a gente precisa também considerar, é que essas pessoas, elas não interrompem conversas. Elas fazem conversas, elas criam conversas ou entram nas conversas quando elas precisam. Ou continuam diálogos, conversas. Então, tem toda de forma muito simplificada, né? Eu acho que isso aí é o que tem feito e garantido o sucesso dessas pessoas. Eu acho que as marcas estão aprendendo a fazer isso, né? E que até os próprios influenciadores estão entendendo também como fazer, né? A gente viu no início do ano, até o primeiro podcast do ano a gente fez
com a Marina Rolim, que é a nossa colunista, né, da Senhor7, e a Letícia Diógenes, que é uma criadora de conteúdo do TikTok, né, a gente falando um pouquinho, até citei um pouco da planilha dos influenciadores. Bomba! E eu acho que é muito desse passo de maturidade. Faz parte. As marcas estão entendendo como trabalhar. Você investe um dinheiro, mas aquilo não me dá autonomia 100% de falar, você é obrigada a falar dessa forma, desse jeito. E aí entender que esse match é natural. É como você se aproximar de um amigo, entender que a conversa tá dando certo, que flui o assunto e fala, ó, pronto, a gente pode seguir a partir daí e criar essa relação de confiança, esse relacionamento com essa marca. Eu acho que estamos no caminho. Estamos, opa, tem muita coisa. O Ashley me trouxe no palco, ele falou uma frase que ficou na minha cabeça, que é interaja sem essa mediação dos algoritmos. Eu acho que os movimentos que você consegue fazer, você consegue interagir sem essa mediação dos algoritmos, aí é vídeos como esse, com o Mini 2B. O Ed também tá com o impresso na mão aí, que é a nossa edição trimestral. Cada edição a gente traz por tema central. Nesse aí a gente fala um pouquinho sobre a disputa por atenção, né? Como as marcas estão buscando isso, como é conviver nesse campo de batalha pela atenção das pessoas. E eu acho que o nosso meio acredita muito nisso, consegue fazer isso, ter essas interações sem a mediação de fato desses algoritmos. Mas eu queria que você ensinasse, trouxesse um pouquinho um insight para as marcas conseguirem entender como gerar essas conexões sem necessariamente ser no virtual e nas redes sociais. Olha, eu acho que quando a gente fala que marcas querem ser creators e creators querem ser marcas, a gente tem aí meio que o encontro dos dois mundos, assim vamos dizer. Mas uma coisa que que eu sempre bato na tecla quando eu estou conversando com as pessoas que eu atendo na Gombo, né, com marcas e etc., é que os algoritmos, vamos pensar que rede social é uma casa alugada. Então, a gente precisa considerar cada vez mais que a gente precisa ter a nossa casa, onde a gente possa ter uma conversa direta, sem ter intermediários. Então, a gente tem visto aí, por exemplo, o Substack, que é uma plataforma de newsletters, aí que, na verdade, assim, já está evoluindo. Então, hoje você já tem vídeo, você já tem podcast, tudo ali, que não é mediada por algoritmo. A pessoa vai lá, diz voluntariamente, eu quero acompanhar, eu quero te acompanhar, e ela recebe diretamente no e-mail dela o conteúdo que foi produzido ali pelaquela pessoa. Então, isso é um exemplo do que está acontecendo. A gente vê aqui o próprio nosso meio, aqui, né, com esse evento maravilhoso, onde vocês saem da lógica do algoritmo e trazem as pessoas para o mundo real. Então, marcas que cada vez mais que são do digital, mas querem fazer uma interação no mundo real. E os próprios criadores de conteúdo, e os infoprodutores, vamos dizer assim, eles entenderam isso. Então, a gente hoje tem eventos que são organizados por criadores que coloca 3 mil pessoas dentro de um evento. Isso é um exemplo, é um exemplo de materialização da marca no mundo real em uma conversa que não é mediada por algoritmo. E aí é onde a mágica acontece. É o que aconteceu e o que tem acontecido aqui. Muito bom. Você falou também que a tecnologia, né, a IA ajudou todo mundo a estar no mesmo nível, né? Sim. E eu acho que agora a maior habilidade que a gente pode utilizar é essa possibilidade de fazer conexões com as nossas comunidades. E aí lá você trouxe um pouquinho de como a marca pode identificar qual o nicho dela, como é que ela pode crescer nisso e criar conversas de acordo com essa comunidade. Eu queria que você contasse aqui as dicas que você trouxe lá. Ele trouxe um gráfico para ilustrar. E até para o nosso editor botar aqui, ó. Vai aparecer. Ele capa aqui para vocês verem e para explicar um pouquinho para vocês o que significa isso. Então, Gabi, assim, quando a gente pensa no nicho ideal, eu acho que 3 elementos e eles meio que se entrelaçam, né? Que é o seguinte, quais são suas paixões e habilidades? Como é que a marca pode mostrar que ela tem paixão pelo produto que ela vende ali, seja qual for, né? E se ela pode, de fato, tem capacidade e habilidade para entregar aquilo ali. A gente também tem a questão do problema e demanda. Não adianta eu ter paixão em um produto, né, se ele não resolve uma necessidade, né? Se não tem demanda, né? Ele vai morrer por si só. E, por fim, a questão de visibilidade, que existe, de fato, mercado para isso. Como é que a gente consegue organizar esses elementos aí para que a gente consiga, de fato, ali, ó, chegar bem específico ali no nicho? Então, acho que isso aí
É um mapinha bem simples, não muito elaborado de como a gente pode fazer isso. Perfeito. Acho que você conseguiu encerrar aí o nosso episódio trazendo essa contextualização. Queria que você deixasse aí para as pessoas que estão nos estudando, que estão nos vendo aí no Spotify e no YouTube, como te achar, como se conectar, como continuar, quem sabe, esse diálogo. Inclusive, ele falou no palco que os influenciadores têm que priorizar e tá respondendo as DMs. Por favor. Então, ele vai cumprir esse tarefa dos casos, vai responder vocês. Então, daí, como as pessoas podem te encontrar. Como encontrar o Wiley e continuar, quem sabe, esse diálogo. Você me encontra em todas as redes sociais como Erico H no final Carneiro. Você também pode encontrar gombo, gombo.ag, em todos os lugares, gombo.com.br. Me chama para um café que eu adoro conversar, eu adoro fazer continuar conversas que foram iniciadas pelo algoritmo e que vão para o mundo real. Então, obrigado, tá, Gabi? Convite maravilhoso, tô, assim, felizão demais. Coisa boa, fico feliz demais. Você que está nos assistindo, continue acompanhando o nosso meio. Inclusive, tem matéria do evento no nosso portal, nossomeio.com.br, nas nossas redes sociais, @o-nosso-meio. Vou até indicar a rede social do nosso evento, da Nico2B, é @NN2business. Então segue lá no nosso Instagram e continue aqui no nosso Meilcast, no nosso Meilcast. Vamos aprender juntos? O meio é nosso e fortaleça o nosso meio.